Marcelo Gondim se tornou advogado em 1993 no Brasil e viajou para os Estados Unidos para seguir a carreira de advogado em 2000. Trabalhou como paralegal em direito de imigração por 9 anos, antes de se tornar advogado pelo California State Bar em 2010. Em 2016, Marcelo fundou a Gondim Law Corporation, partindo da vontade de orientar e representar famílias e profissionais com o sonho de migrar para os Estados Unidos. Desde 2016, a Gondim Law Corp tem aumentado sua equipe, expandido suas instalações e ajudado milhares de pessoas a conquistar seus objetivos imigratórios. Trabalham com todos os vistos imigrantes, incluindo os baseados em família, trabalho, investimento, negócios, asilo, cidadania e também os vistos não imigrantes, como visto de estudante, trabalho temporário, executivos, gerentes, atletas, entre outras. Olá, no Empresários de Sucesso de hoje vamos conversar com Marcelo Gondim, advogado e fundador da Gondim Law Corporation. Olá Marcelo, tudo bem? Seja bem-vindo aqui com a gente. Tudo bem, Rodrigo? Como vai? Tudo bem, Marcelo, é um prazer recebê-lo. Marcelo, já fiquei sabendo aqui com a nossa produção que você se inspirou nas suas próprias necessidades quando resolveu ir para a Califórnia, é isso mesmo? Não somente para a Califórnia, mas também toda a parte de trabalhar com o direito de imigração, né? Então a gente vem para aqui inicialmente com aquele sonho de um dia obter um green card, poder viver nos Estados Unidos e até se tornar cidadão americano. E realmente é uma coisa que, principalmente na época que eu vim para aqui, já tem 21 anos que a gente veio para aqui para os Estados Unidos, a minha família. Então quando eu cheguei aqui, a gente realmente não achou advogados que dessem uma ideia clara de qual seria a estratégia para eventualmente obter esse green card. Então a gente tinha essa necessidade, ainda tem até hoje, mas não tinha como atender essa demanda, né? Não achava ninguém que desse realmente aquela resposta clara que você quer ouvir para saber como você pode fazer e o que você não deve fazer. E aí, muitos esquemas também, tinha muita coisa na época, né, de me pague tanto que eu consigo o visto para você, tal, aquelas coisas. Então a gente passou por todos esses problemas quando a gente veio para aqui. Isso ainda era na Flórida, né? Quando eu morava lá na Flórida, logo quando eu vim para aqui para os Estados Unidos. E depois que eu comecei a trabalhar com o direito de imigração e sentar do outro lado da mesa, eu passei então a criar uma, vamos dizer assim, uma identidade que se resumiria na seguinte premissa, de que eu teria que dar para os meus clientes, aquilo que eu não achei para mim mesmo, né? E muita gente pode dizer, eu não achei para mim, também porque que o outro vai ter. Mas também tem a outra parte da população que vai pensar diferente, vai pensar, bom, já que eu não achei isso, eu vou dar então para quem precisa o mesmo que eu precisei um dia e não achei. E isso foi o que a gente fez aqui e vem fazendo desde então. Então eu trabalhei vários anos na Flórida como paralegal, trabalhando no escola de advocacia de imigração, como paralegal, onde eu aprendi, né, a parte de lei de imigração, a parte de processamento de visas, tudo isso. Foram 9 anos trabalhando como paralegal, né? Eu já era advogado no Brasil quando vim para aqui, mas você sabe, né, que a gente tem que dar uns passos para trás para depois dar vários passos para frente. Então, eu deixei de ser advogado para ser paralegal, né, ou assistente legal, como quiser chamar. Então, eu fiquei trabalhando por isso um tempo, aprendi bastante, e aí eu descobri que o estado da Califórnia era o único estado, e ainda é o único estado americano que deixa você fazer a prova do bar diretamente, só mesmo por ter uma licença para praticar direito em uma jurisdição estrangeira. Então isso foi que me encorajou a realmente sair da Flórida e vir para a Califórnia. A Califórnia é um estado muito liberal, onde na mentalidade deles, se você já tem a licença em outro país, é porque você tem a competência mínima para ser advogado. Então você pode simplesmente fazer a prova. Não confundir isso com a prova ser fácil, porque não é. Realmente é a prova mais difícil do país. Outros estados a prova é bem mais fácil, mas os critérios para você poder fazer a prova que são mais difíceis. Então, eu tentei fazer o bar da Califórnia e acabei passando.
E assim que eu passei, que já obtive minha licença de advogado, então eu já pude colocar em prática o que a gente conversou no início dessa entrevista aqui. Foi a parte de começar a prover serviços num formato que eu não achei para mim mesmo, quando eu precisei. Então, na época eu fundei o que foi chamado de Law Offices of Marcelo Gondim, que seja sou eu, né? Então era Law Office só, não era uma corporation na época, e desenvolvi a minha clientela durante esse tempo, inclusive conseguindo ainda vários clientes da Flórida que me conheciam desde a época que eu trabalhava como paralegal lá, e eu desenvolvi essa empresa que em 2016 eu montei a Gondim Law Corporation, que é essa empresa que nós temos aqui agora. Temos cerca de 30 empregados nesse momento, sendo que somos aqui 4 advogados e 21 outros funcionários que são paralegais, assistentes e o pessoal administrativo. Então, isso tudo veio de vários anos montando isso aos poucos, né? E agora estamos aqui, diante do que eu recebo de feedback dos meus clientes, prestando serviços que eu queria ter recebido na época e não achei. Marcelo, e assim você se tornou um brasileiro, mais um brasileiro bem-sucedido nos Estados Unidos. Eu queria saber com você como foi criar o escritório e que serviços vocês oferecem aí. No começo, como tudo na vida, é muito difícil, né? Quando você vai começar um projeto, não é fácil, você tem que passar, muitas vezes no começo, quando eu comecei já com a minha prática com o Law Office of Marcelo Gondim, eu tive que deixar de tirar qualquer pagamento naquele mês para pagar a minha única funcionária que eu tinha, porque o que entrou naquele mês não dava nem para pagar o salário dela e tirar o meu. Então, no começo, teve que ser assim, né? Hoje, graças a Deus, eu não tenho mais que passar por isso, mas na época foi assim, mais ou menos. Então, a gente começou fazendo, basicamente, o serviço de imigração que eu já trabalhava como paralegal, que são vistos L1, vistos de investimento, visto de residência permanente, como o EB3, por exemplo, EB2, EB1, e esses vistos que a gente também faz como alteração de status, né? Às vezes muda de status para F1, para estudante, e todo tipo de trabalho que a gente pode fazer com imigração. Mas como eu tinha somente uma pessoa no meu staff, né, era eu e uma pessoa só, que hoje, inclusive, está comigo aqui, já é advogado aqui também, mas na época a gente não podia pegar todos os processos que a gente queria fazer. Então eu tive que realmente crescer aos poucos, fazendo um número limitado de processos, e eu me tornei meio que especialista, né? Porque fazia bastante só aquelas coisas. E aí depois eu comecei a fazer defesa em processo de deportação, né, na Corte de Imigração. E aí eu tive que aumentar a minha staff, né? Tive que achar outra assistente legal, outra paralegal, porque era mais demanda realmente, e comecei a fazer também a parte de deportação, processo de asilo, tudo isso. E depois de um tempo, eu tive um sócio, e eu passei todos os casos de corte de imigração para ele, e fiquei com os processos de o que a gente chama de Business Immigration e Family Immigration, que são processos de green card por trabalho e por família. Então, eu passei a me dedicar mais a essas áreas, também fazendo, obviamente, qualquer outro tipo de processo de imigração que apareça, mas me dedicando mais a essas áreas, porque também eram as áreas mais procuradas, né? E tinha mais brasileiros procurando na época. E depois disso, apareceu, em 2016, uma mudança na regra do National Interest Waiver dos processos de EB2, onde saiu uma decisão precedente, o caso Matter of Danazar, que mudou completamente a análise da imigração. E aí teve uma chuva de clientes precisando desse tipo de serviço. Então, a gente passou a se dedicar também a fazer o EB2 NIW, né? O famoso EB2 NIW, como falam no Brasil, né? Que é para profissionais que têm nível superior e têm uma boa experiência e que têm um projeto próprio para imigrar para os Estados Unidos, mas não tem, às vezes, um sponsor, uma empresa interessada em aplicar para eles. Então, a gente tem aqui um departamento, deve ter mais ou menos esse departamento umas 15 pessoas trabalhando somente nos processos de EB2 e o EB1 também de habilidade extraordinária, que é um pouco similar à estratégia do processo,
mas também é bem procurado pela comunidade brasileira. E temos o outro departamento, que tem a outra parte dos funcionários, e a gente faz muitos processos de EB3, onde tem uma empresa nos Estados Unidos que está interessada em buscar uma pessoa de fora, porque não encontrou nos Estados Unidos um americano ou um residente permanente qualificado ou querendo trabalhar naquela função. Então, esse processo também é bastante comum aqui, fazemos muitos desses casos durante um ano, e são basicamente os dois carros-chefe aqui que a gente tem no escritório, mas também fazemos muitos processos de família e os vistos temporários. Muito bem, Marcelo. Os Estados Unidos ainda são o lugar mais procurado pelos brasileiros aí que sonham em se mudar do país, né? Quais as vantagens que se encontra por aí, Marcelo? Você falou um ponto muito interessante, né? A gente tem brasileiros imigrando para vários países, eles só não querem ficar no Brasil. Contanto que sai do Brasil e vai para outro país, qualquer que seja de primeiro mundo, para eles está bom, né? Então, eles estão indo muito para Portugal, alguns vão para o Canadá, outros vão para outros países da Europa, no caso Itália, e quem tem o passaporte italiano quer ir, às vezes, para a Inglaterra, e outros vão para a Austrália, mas no final eles acabam procurando a gente aqui também para emigrar para os Estados Unidos, ou seja, eles podem correr o mundo todo, mas eventualmente eles vão querer cair aqui mesmo. Porque os Estados Unidos são um país bem único em termos de oportunidades, né? Então aqui você pode praticar a religião que você quiser, você pode ter um negócio que você quiser fazer aqui que for lícito, obviamente, e as oportunidades de crescimento são muito grandes, né? Veja o que aconteceu mesmo com a minha situação, né? Um imigrante que veio para aqui com a mão na frente e outra atrás, e conseguimos construir alguma coisa aqui trabalhando duro, trabalhando honestamente. Então aqui você consegue realmente trabalhar honestamente e fazer seu pé de meia, né? O que em outros países demora mais, mesmo países da Europa, mesmo no Canadá, mesmo na Austrália, demora mais para você fazer o pé de meia, mesmo trabalhando honestamente, trabalhando bem. Claro que não se compara ao Brasil, mas muita gente então prefere vir para os Estados Unidos, mesmo tendo migrado para esses países. E os Estados Unidos oferecem muitas vantagens aqui, inclusive algumas partes do país têm um clima bastante interessante, né, para pessoas do Brasil, um clima similar. Muitos pensam muito na Flórida, mas o clima da Flórida é mais, talvez, o norte e nordeste do Brasil, né? Então, eles às vezes preferem também a Califórnia, que tem um clima mais parecido com o sul do Brasil, né? Nunca é tão quente, nunca é tão frio, principalmente o sul da Califórnia. Então, a gente tem aqui uma boa procura por essa parte do país, também por causa disso. Então, realmente, os Estados Unidos têm essa diversidade de regiões, a parte de clima, a parte étnica também. Então, realmente é um país de oportunidades e todo mundo realmente quer vir para aqui. Não só os brasileiros, mas pessoas de vários países do mundo também nós temos aqui como clientes. Agora, Marcelo, muitas vezes é um sonho da vida, né? Se mudar do país. Que dica você daria para quem pretende migrar para o exterior? Primeira coisa é procurar fazer a coisa de forma correta, tá? Existe o jeitinho brasileiro que a gente conhece no Brasil, né? Onde você sabe que o caminho é longo, mas tem um atalhozinho que você pode fazer, ou tem uma manobrazinha, você não qualifica bem para isso, mas pode dar uma forma de qualificar sem qualificar. Então, o jeitinho brasileiro tem que ser esquecido, tá, gente? A gente sai do Brasil, o Brasil também tem que sair da gente. Não precisa perder a cultura, não precisa perder as memórias de infância, os amigos, não precisa perder tudo isso, mas pelo menos perder o jeitinho brasileiro. Então, a gente tem que procurar fazer a coisa correta. E a primeira coisa é você procurar um advogado de imigração. Não precisa ser a gente, tem vários advogados qualificados que você pode se informar, pode ter sua consulta, mas realmente evitar esses consultores. Tem muita gente aí dando golpe em brasileiros, né? Brasileiros são muito vítimas de golpe aqui nos Estados Unidos, né? Pessoas que se passam por advogados ou falam que vão dar uma consulta preliminar para depois passar para o advogado, e o advogado nunca vê o processo, e as pessoas acabam perdendo muito dinheiro com isso, e muitos ficando até de uma forma ilegal nos Estados Unidos e acabando com o sonho americano. Então, se você quer emigrar para outro país, procure fazer da forma correta. Você não vai para um consultório médico, por exemplo, e vai falar com o assistente vai ver o seu raio-x, vai prescrever algum medicamento, você vai depois na farmácia e compra e está tudo beleza e nunca falou com o médico. Você não vai fazer isso. Então,
procure ter sua consulta com advogados, tá? Tem vários no país aqui, advogados que falam português, advogados brasileiros, ou se você falar inglês, pode fazer com advogado americano, mas procure realmente fazer com advogados, porque tem muito esquema. E procurar também entender, com o advogado também, que você tem que fazer um visto que você qualifique para ele. Você tem que ter a qualificação organicamente falando. Então, é natural você ter os critérios de qualificação para aquele visto. Toda vez que você procura forçar a barra, e eu não qualifico para isso, mas eu vou dar um jeitinho, forçar, isso depois dá errado, dá problema, faz você gastar dinheiro, perder tempo, e você começa a sua história num país estrangeiro já com o pé esquerdo, né? Então, é bom você procurar fazer as coisas de forma correta, fazer um plano e realmente ter sempre um plano de contingência, né? Nem sempre aquilo que você está planejando no seu tempo vai acontecer naquele tempo que você planejou. Então, você tem que ter um plano B, um plano de contingência para consertar qualquer situação que possa ocorrer. Isso é muito importante, porque os brasileiros que saem no desespero e não fazem um plano de contingência têm um problema depois no futuro, ou pode ter esse problema no futuro. Marcelo, estamos aí no fim do ano, né? O ano novo chegando. Eu queria saber os seus projetos para 2022. Bom, em 2022 nós vamos estar, internamente aqui falando, nós vamos estar buscando um outro escritório, tá? Eu imagino que vai ser na parte de Century City, em Los Angeles, e vamos sair daqui de Costa Mesa, vamos para um lugar ainda maior e tomara que mais bonito. Então esse é o plano que a gente tem aqui. Também estamos aumentando a nosso quadro de funcionários. Então estamos contratando mais pessoas para poder atender um público maior e de forma mais consistente e mais competente ainda. Então, esse é o plano para 2022. Nós vamos realmente tentar crescer ainda mais a firma, vamos trazer mais advogados do Brasil para serem treinados primeiro como paralegais, depois, eventualmente, também virar advogados. Alguns paralegais aqui já estão fazendo o bar, e uma vez que eles passem no bar, também vão estar aptos, que já vem trabalhando muito tempo com isso, já vão estar aptos a dar consultas e trabalhar em processo também, e supervisionar outros paralegais. Então, o crescimento do escritório deve ser muito grande no ano 2022, e a gente espera também que, com o amadurecimento da administração do novo presidente, a imigração comece a eliminar ainda mais políticas da administração anterior e tornar o processo migratório mais fácil. Também temos aí uma esperança que algum tipo de lei de imigração vai ser aprovada nos próximos meses, talvez ainda antes da próxima eleição de meio termo, que vai ser em 2022, em novembro, que passe algum tipo de lei imigratória para ajudar as pessoas que estão aqui fora de status, né? Os chamados ilegais. Eu não gosto de chamar ilegal, porque eu não acho que o ser humano é ilegal, mas os que chamam aqui de ilegais, pelo menos poderem se legalizar. Então, a gente tem esse plano aí para 2022, estamos confiantes que vai ser um ano muito bom, né? E realmente tentar ajudar o máximo de pessoas possível. Legal, Marcelo. Agradeço a presença aqui, parabéns aí, sucesso para você cada vez mais. Obrigado a você, tenha um bom dia. Bom dia. Eu conversei com Marcelo Gondim, fundador da Gondim Law Corporation, Empresários de Sucesso TV, o canal do empreendedorismo.